o medo é o elemento mais misterioso do outro lado, e não pode ser descrito como as outras entidades. Todas as manifestações do outro lado dentro da realidade são invocadas através do medo. A manifestação física do medo em sua forma mais pura na realidade parece ser impossível de se especificar em detalhes, mas os raros relatos daqueles que acreditam ter presenciado o medo o descrevem como uma distorção irreal, similar a uma chama transparente prismática de todas as cores, ou até mesmo citando a sua presença como um vislumbre de Deus, explicando o sentimento de que seu próprio cérebro parecia censurar as memórias de propósito, como numa tentativa de proteger da incapacidade humana de processar um evento impossível, algo como um trauma consciente e vivo. Apesar disso, acredita-se que a névoa ilógica encontrada em ambientes com a membrana danificada seja uma das formas sutis de perceber a presença pura do medo na realidade, assim como alguém que poderia sentir o calor antes de perceber a presença do fogo. Aqueles capazes de se conectar com o medo e invocá-lo de forma direta, denominados marcados, são os seres mais perigosos e poderosos da realidade. As marcas, entidades que parecem escolher se conectar com pessoas específicas através do medo, são um grande mistério. Todos os marcados são livres das correntes da realidade que tecem o destino, e por isso são capazes de alterar até mesmo o próprio outro lado. Todas as histórias são sobre os marcados. Apesar de ser nomeado medo pelos habitantes da realidade, graças à associação com o medo sentido por humanos, que aparenta ser o fator principal das manifestações do outro lado, o medo não parece estar de fato conectado com a percepção dentro da realidade. Na verdade, talvez o mistério seja o oposto disso. Talvez o terror natural inerente no cérebro de todos os seres vivos seja apenas um reflexo de uma presença deixada pelo próprio medo dentro da realidade antes do início de todas as coisas. A concepção de algo assim seria impossível, mas o medo... E foi isso que eu acabei de ler, que nós temos no livro de regras sobre o medo. Eu, obviamente, não falei tudo porque eu tô com medo da Jumbo cortar meu pescoço, mas o importante a gente leu. E, gente, depois de muito tempo e de alguns pedidos, finalmente a gente vai falar sobre o medo e como é que ele funciona. Porque eu achei que tinha ficado, sinceramente, pra mim, eu posso estar sendo um pouco modéstia à parte por um momento, mas eu sinto que eu entendi como é que o medo funciona com o Enigma do Medo. E eu achei que tinha sido um consenso, mas vendo os comentários da galera, aparentemente não. E eu posso estar sendo meio prepotente, eu posso também ter tirado da minha cabeça, mas eu sinto que a minha interpretação tá certa. Vocês julguem e, que nem eu falo sempre, tudo bem discordar. Mas, repetindo bordões à parte, vamos lá. A gente tem toda a profecia do Desassombrado aqui, que muita gente não viu, inclusive, porque faz parte do ARG do Samuel. Mas vamos falar sobre o que a gente sabe sobre o medo. O que eu acabei de ler, que estava escrito no livro de regras, e eu só não falei da parte que as criaturas de medo estão associadas a quebrar regras e tal, que tem enigmas do medo, e que desconsidera a regra do outro lado, mas tudo bem, vocês sabem sobre isso. Os rituais que a gente tem de medo, e os itens que a gente tem, conseguem demonstrar pra gente um pouco disso, e revelar um pouquinho mais sobre o medo. Quebrar regras, né? Proteção contra rituais, rejeitar a névoa, dissipar um ritual, proteção contra rituais. Eu botei 2 vezes proteção contra rituais, ignorem, tá? Cinerária, nosso clássico, Lâmina do Medo, Medo Tangível, Presença do Medo. E todos esses estão relacionados com transcender o que a gente considera como mundo, como coisas mundanas, e quebrar as regras do outro lado. Por exemplo, no Cinerária a gente traz o outro lado para a realidade. No Proteção contra Rituais a gente quebra as regras do outro lado, criando uma regra de proteção pra gente. No Rejeitar a Névoa a gente literalmente rejeita o outro lado. No Dissipar o Ritual a gente dissipa um pedaço do outro lado. Lâmina do Medo a gente destrói algo, um ser vivo da realidade. O Medo Tangível a gente literalmente fica imortal por causa do... Imortal é muito forte, mas fica imune a tudo que seja do mundo. Presença do Medo, a gente começa a soltar o que é... soltar a névoa de nós e um pavor e uma ruína no medo puro, um receptáculo do medo puro. Isso diz muita coisa. E a gente tem os itens. Os itens é interessante porque, tendo em mente que a gente está envolvido coisas sobre quebrar regras e sobre ditar novas regras, a gente tem coisas interessantes. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas esse foi o ritual que o Kian utilizou na luta contra o Kaiser, contra a Força D. O Kian retirou o paranormal, retirou a névoa
impedindo que as máscaras chegassem, e o Kaiser trouxe elas de volta. E uma coisa que é dita várias vezes em Calamidade, várias é muito forte, mas dita algumas vezes pela magistrada, é que o Kian ter usado um ritual de medo influenciou elas não poderem agir como elas deveriam. Por quê, meus senhores? Os únicos que podem invocar o medo na realidade são os marcados. Então, segundo isso aqui, que é o que está no livro, então, este aqui foi o primeiro ritual de medo que um Kian utilizou. Ele mesmo, ele pode ter um dia feito algum marcado utilizar, o próprio Gal, talvez, possível, mas que ele utilizou, esse aqui foi o primeiro. E aparentemente esse aqui foi o segundo, mas isso aqui a gente não tem como confirmar, né, o que ele fez durante Calamidade e Descongelação, mas sendo esse o primeiro ritual que ele usou um marcado, utilizou um ritual e Kian é um marcado, ele ditou as regras. Mas vamos lá, a gente tem 3 itens de medo. Esse aqui, que veio com o livro de regras, a jaqueta do Veríssimo, que a gente pode considerar ele da mesma forma que a decodificada. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o Celpt, eu não tenho certeza absoluta disso, inclusive, mas eu tenho quase certeza que o Celpt confirmou que a decodificada só é uma criatura de medo por capricho, por ser a primeira criatura e por ser algo especial. Eu sinto que a jaqueta do Veríssimo é a mesma coisa, porque ela não tem nada de especial que indica medo. O que a gente sabe é que ela é uma vestimenta que foi usada por vários agentes importantes e experientes da Ordem, e presenciou inúmeras batalhas e sacrifícios. Isso poderia ser de qualquer elemento, mas ela foi passada e virou uma herança. Herança a gente pode indicar que envolve um pouquinho de medo, mas a gente já vai chegar lá. Isso pode ser sangue também, pode ser conhecimento, mas a gente tem a antena do labirinto, que a gente não sabe, uma antena parabólica em uma das extremidades e de um bastão de ferro. Apesar da aparência estranha, este item maldito transmite um medo primal. Essa é a única coisa interessante, medo primal, mas isso não diz muita coisa sobre nós. A gente só sabe que ela pode acumular um ritual, e ela nem é tão forte assim, pra ser sincero. Ela só aumenta um pouquinho do T, e não sei se merecia ser categoria 4, mas é de medo, então a gente dá a gente abre uma brecha, até porque a gente nem sabe como é que ela funciona direito. J do futuro aqui, uma coisa que eu pensei enquanto eu estava editando, antena pode estar relacionada com transmissão. Transmissão que a gente sabe que é um elemento, entre aspas, de Tenebris. O labirinto, o assassino labirinto cria muito para Tenebris, talvez ele esteja de alguma forma carregando a vontade de Tenebris e a antena seja uma forma de representar isso. Principalmente pra gente que ainda não sabe disso, e é um conceito interessante, uma antena, transmissão, acho que dá pra entender, mas é uma hipótese, não tenho certeza nenhuma sobre isso. Só que o que mais me surpreende é este item aqui, a primeira adaga, e ela diz bastante, talvez, como é que funcione o medo na realidade. Por milênios, adagas se tornaram um símbolo ritualístico poderoso, sendo associado à conjuração de rituais e armas ocultistas. Contudo, todo mito tem uma origem. Este item amaldiçoado é a primeira adaga que foi usada em um ritual. Apesar de ser a origem de uma das idealizações mais profundas do ocultismo humano, esta arma não impressiona à primeira vista. É uma lâmina de pedra polida e cabo de madeira, tão primitiva quanto os primeiros sacrifícios humanos para entidades sobrenaturais. Entretanto, qualquer um treinado em ocultismo reconhece o horror que ela representa. Se for empregada como um componente ritualístico, ela concede um ritual. Essa adaga em específico, além dela representar por milênios o que a adaga se tornou, ela é a primeira que foi usada. Então, o fato dela ser usada está diretamente conectado com o surgimento do paranormal. Mas onde eu quero chegar com isso? O medo está diretamente conectado com como o paranormal funciona na realidade. Ele que traz as entidades para a realidade. Tendo em mente que ela... Acho que vocês conseguem conceber um pouquinho o que eu quero dizer, mas a gente vai ser mais didático mais pra frente. Porque agora a gente vai para Enigma do Medo. Em Enigma do Medo, a gente tem muito sobre o medo, mais sobre a trama do que acontece no jogo, mas isso representa bastante do medo em si. A gente tem vários documentos que o Calisto escreveu, e a gente consegue extrair algumas coisas interessantes. Primeiro, nesses 2 documentos aqui, que a gente consegue notar que o Jazer, ele não previa o que acontecia. Ele sempre soube porque ele já tinha vivido aquilo. Ele nunca previu o futuro.
mas ele já sabia o que ia acontecer por várias experiências vividas. Não existe escolha, está tudo premeditado, eu coloquei, porque ele já sabia. Uma repetição de tempo, não uma previsão de tempo. Isso é importante que a gente vai chegar lá. E aqui, essa parte está relacionada diretamente a como que tudo ia mudar, né? E cause medo naquele que sabe de tudo que vai acontecer. Só é um pouco estranho esses documentos, porque ele deixa claro em um documento aqui pra frente que não é uma previsão do tempo. É aqui. A visão é uma lembrança do ciclo anterior, não uma previsão. Mas ele sabe o que vai acontecer. Eu acho que foi um jogo de palavras meio ruim, mas deu pra entender. Dá pra passar o pano pra isso aqui. Então vamos colocar na mesa o que a gente tem aqui, por enquanto. Vamos colocar nessa parte aqui o que a gente sabe. Medo traz as coisas para a realidade. O medo é diferente dos outros elementos. O medo está envolvido com o ciclo das coisas. Porque a morte, ela está relacionada com todas as coisas terem um fim. Não necessariamente com elas repetirem. Mas o medo, em Enigma do Medo, está diretamente conectado com a repetição do ciclo que o Jazer tanto vê. Isso aqui é especulação minha, apesar de que eu tenho vários motivos para acreditar que envolve isso mesmo. Que é o que aconteceu em Enigma do Medo ser uma versão em menor escala, o que aconteceu no perímetro ser uma versão em menor escala do que vai acontecer com o universo de Ordem. Nessa página aqui, a gente consegue entender que o medo está diretamente correlacionado com todos os elementos, porque ele precisa do conhecimento através dos olhos, né, que olhos envolve conhecimento, de passar uma coisa para outra. Ele precisa do sangue para começar, que na profecia do Desassombrado fala sobre isso. O sangue da origem ainda precisa escorrer. Energia, porque está sendo alimentado, obviamente. E a morte, porque isso aqui é literalmente lodo. E um detalhe que é interessante de pensar, até por como o lodo funciona assim, é que o lodo, ele é indestrutível. Jota do Futuro aqui de novo, e eu nesse momento fui chamado, então tô aqui para explicar o porquê que o lodo petrificado ele é indestrutível. Primeiro, porque tá escrito que o lodo petrificado é indestrutível. Segundo, se você pensar um pouquinho que o lodo morte está conectado com o medo, e ele significa um pilar para sustentar uma região que está em ciclo. Então, é o lodo que representa o tempo, que representa a morte na realidade, e a morte rege todas as coisas, tudo tem um fim, e ele está sendo controlado, vulgo, mantido, ou alimentando o medo, ou o medo está alimentando ele, ou os dois se alimentam. Faz todo sentido do mundo, algo que dita o destino, estar conectado com algo que dita o tempo, ou controla os dois. Faz todo sentido. Acho que deu pra entender. O medo petrificado, até porque pensando, petrificar o tempo, parar o tempo, um lugar que tá em ciclo. Quanto mais você pensa, mais faz sentido. Acho que deu pra entender, e se não deu, prossiga um vídeo que isso não é tão relevante assim. Vamos já pra Profecia do Desassombrado, que eu acho que já tem que colocar lá na mesa, porque é bem interessante e não foi tão comentada. Dentro do infinito, o conhecimento da profecia se reparte e se conserva em relíquias banais. Bom, com a minha a gente tem que encontrar vários itenzinhos, tem até um D20 no meio, que podem ser consideradas relíquias banais, porque elas não significam nada. Essa aqui em específico, eu coloquei ela relacionada ao Eliakim, porque ela é a cabeça da bengala dele. Mas, enfim, tem um D20, tem uma vaca, tem vários itens que são relíquias banais. A profecia é compartilhada através da gnose, que, meus queridos, gnose e conhecimento. Apenas uma árvore nutrida pelo medo pode gerar o fruto impossível. Isso é uma árvore, aparentemente. Porque a gente não vê árvore em nenhum momento do jogo, além disso aqui. E uma árvore nutrida pelo medo, pode gerar o fruto impossível. Tudo isso que aconteceu no perímetro é algo impossível de conceber. Na realidade, é claro. Essa parte é interessante. O medo despertado naquele incapaz de ser assombrado germina o impossível. A elevação exige a soberania, toda tirania é destinada a conceber a prole de seu próprio fim. O medo despertado no Jazer germina o impossível, que foi a intervenção impossível. Lembrem-se dessa palavra, não palavra, mas dessa sentença. A elevação exige a soberania. Esse aqui eu não entendi direito, mas enfim. Toda tirania é destinada a conceber a prole de seu próprio fim.
Isso pode, esse aqui eu não tenho certeza, mas pode ser o Abraão, que ele era um tirano, ele tá destinado a conceber a prole, ele concebeu a prole, no caso, é que ele não concebeu, mas ele obteve seu próprio fim. Pode ser a mãe dele também, a mãe do Jazer também, que eu não vou lembrar o nome, mas é relevante também, enfim. Não que o Abraão seja muito relevante, mas vocês entenderam. E aqui, tudo isso aqui também faz parte do que eu falei, de ser uma versão em menor escala do que vai acontecer na realidade do universo do Ordem. Porque aqui vai parecer um pouco mais... Vocês vão entender um pouco mais. Uma distorção infinita, mesmo contida, ecoa por todas as dimensões de direções. Alguém está fadado a escutar o eco da melodia que ainda não é. Isso aqui, além do Jazer, pode ser o Kian. O verdadeiro vazio só é capaz de nascer da eternidade. Esse aqui é mais Enigma do Medo, mas a gente não sabe tudo sobre o universo, enfim. No limiar do ciclo, o último momento ecoa através do surgimento. A semente germina 2 vezes. Isso aqui a gente sabe o que é. Obviamente o Jazer e a Mia, a dualidade deles. Os pilares sustentam a eternidade antes mesmo de serem. Os pilares, que essas árvores também são chamadas de pilares, eles sustentam a realidade antes mesmo de serem. A eternidade, perdão. Então, antes mesmo deles existirem, eles estavam sustentando aquele eterno ciclo que o Jazer vivia. Esses pilares podem ser o sino de Tenebres, a Selix, enfim, uma eternidade destinada a ruir. Que para quem viu o meu vídeo sobre a calamidade, eu acredito muito nisso aqui, que isso aqui envolve a nossa realidade. Nada existirá além do um. Isso aqui é até estranho, porque além do um, não é além de um. Isso pode indicar 2 coisas. Isso pode indicar que o Jazer e a Mia se tornaram um só. Aquela mecha é o Jazer, ele se tornou parte dela. Não é o Jazer, mas é o que representa ele estar fundido com ela. Isso pode ser nada existirá além do um. O Kian diz sobre Tenebres. Eles estavam lá antes do começo e vão presenciar o fim. Eles estavam lá, no começo. E eles são os que vão estar lá, para presenciar o fim. Eu quase acertei, mas ainda faz sentido. E outra coisa, os é literalmente o nome dos alheios. Os ou tem caroço nesse angu. Nada existirá além do um. Ele retorna. Essa parte é até estranha, porque quem retorna? No caso, o Veríssimo. Justo ser o Veríssimo. Mas parece muito algo envolvendo algo transcendental, ele retorna. E quem está fadado a retornar? O Kian. Eu sei que tá indo meio longe, mas... E certamente é sobre o Veríssimo. Mas vejam que essa dualidade com o universo é muito estranha e muito interessante. A verdadeira escolha, a escolha que o Jazer teve, e pode ser também a escolha que os marcados vão ter de como lidar com a realidade, como que isso vai acontecer, como que vai ser o fim da realidade. O sangue da origem ainda precisa escorrer. Essa parte provavelmente é sobre o sangue do Jazer precisar cair, né, para que teve o outro final. Mas isso também pode ser sobre a origem de tudo, que o sangue dá origem a tudo. Isso pode ser o próprio sangue. O sangue da origem ainda precisa escorrer. O sangue primordial. Enfim. O que nunca existiu será desfeito. Nada disso vai ter existido. Não é Kian. Esse é meu ponto. E o que isso tem a ver com o medo em si, Jota? O medo, meus queridos, pra mim, dado a tudo isso, dado a como ele funciona, tudo isso que a gente viu, o medo, ele simboliza não só a dúvida, o elemento que traz as coisas pro outro lado, ele simboliza o destino. O medo é o destino, ele é o inconcebível, ele é o paradoxo, ele é o mais próximo de nós. Porque o Deus do Medo, eu comentei isso no vídeo que eu fiz sobre o Enigma do Medo, que eu falei que o Deus do Medo era a Mia, eu achei que tinha ficado mais claro, mas a profecia é o que o Abraão tanto fala, o Deus do Medo e o Desassombrado vão se encontrar na catedral. Pra mim era meio nítido que ela é o Deus do Medo, mas enfim, é a minha interpretação. Fiquem à vontade, não precisam me crucificar por causa de Deus do Medo, gente.
O deus do medo. O que seria o deus do medo? Uma intervenção impossível. Porque Deus, para nós, no ocidentais, está muito relacionado a milagres, a intervenções divinas e tal. E o medo é literalmente impossível. O deus do medo poderia ser uma intervenção impossível. De duas formas. Porque a Mia não devia estar lá. Ela foi a intervenção impossível que parou o Jazer. E isso aqui, estas mãos queridas que a gente não sabe, mas que também podem ser o deus do medo, que o Selbit diz, eu não lembro em que momento ele diz sobre isso, mas que Deus pode ser várias coisas, né? O que você considera como Deus. Eu não lembro em que momento foi isso, mas foi relacionado ao deus do medo. Acho que era perguntando se isso aqui era o deus do medo. Mas isso também pode ser o deus do medo, porque tem duas coisas aqui que eu acho que a metalinguagem funciona. Porque dá a entender que o deus do medo também somos nós, que nós estamos observando tudo de cima, que o Eliakim, esse provavelmente é o Eliakim, ele recebeu essa mensagem, que também foi por nós, né, porque nós controlamos o Samuel, e a gente também controla a Mia, mas esse ponto também é legal. O medo não parece estar, de fato, conectado com a percepção dentro da realidade, mas na verdade seja o oposto disso. O que é o oposto de uma percepção dentro da realidade? Uma percepção fora da realidade, uma não percepção na realidade. Eu sou mais da primeira opção, mas a outra opção também funciona. Porque o Jazer, ele não percebia a própria realidade. Ele vivia numa única, e a Mia não percebia as coisas, tanto que ela sempre ficava se questionando como que ela fazia tal coisa. Tipo, quando ela encontrou aquela porta que o Jazer tinha passado, depois que o Veríssimo enfrentou o Calisto. E eu fui longe, mas eu poderia ir pelo mais óbvio. Quando é visto o medo, a entidade de medo na realidade, ele é descrito como um vislumbre do impossível. Você não consegue perceber, é uma não percepção. Pode ir por esse lado também, que é o mais simples até. Eu não sei como eu não correlacionei isso durante o vídeo. Prosseguindo. Mas eu prefiro a primeira opção porque é mais nítida, uma percepção fora da realidade. E outro detalhe interessante. O medo é que aqui não fica muito claro, mas essa parte final, aqui, apesar de ser nomeado medo com letra maiúscula, pelos habitantes da realidade, graças à associação com o medo minúsculo, sentido por humanos, que aparenta ser o fator principal das manifestações do outro lado. O medo não parece estar, de fato, conectado com essa percepção dentro da realidade. Então, o medo em si seria uma entidade, é que para nós, a entidade de sangue, de energia, de conhecimento, está muito relacionado a um elemento. Mas o medo parece muito mais ser uma entidade do que um elemento em si. Porque ele além de ser um elemento, ele também pode ser mais a percepção nossa ou uma percepção fora da realidade. Lá vem eu pela 10ª vez aqui, mas esse aqui é interessante. Eu falei de medo como entidade, não como elemento, mas se você parar pra pensar, todas as entidades, vulgo elementos, realmente são entidades. E eu comento disso num dos primeiros vídeos que estouraram aqui do canal, se não o primeiro, que é o fato de cada entidade ter um objetivo que se difere das outras e por isso que uma é opressora à outra. Inclusive eu recomendo, esse vídeo tem um conteúdo muito bom, apesar do áudio não ser tudo isso, e um dia terá um remake desse vídeo porque ele merece. Aguardem. Porque o Kian, ele também ele poderia dizer que ele tem uma percepção fora da realidade, afinal ele também é um arcado. Só que tem duas coisas na verdade, que são curiosas. Porque se o medo tá relacionado a tudo, tá destinando tudo, ele é o que dita a realidade, não só o outro lado, mas a realidade, a gente tem algumas considerações interessantes. Esse meu conceito que eu trouxe, do medo ditar a realidade, ele pode ser reforçado pelo próprio motor imóvel. O motor perpétuo, no caso. Que, não sei se vocês sabem, mas Aristóteles, ele fala sobre o motor imóvel, que foi o primeiro motor que deu início às coisas. Que muita gente... eu não vou entrar nessa seara, porque é um pouquinho complicada, mas também é usado para justificar a existência divina. Que o motor imóvel, em algum momento, teve que ter um motor que não foi movido por nada. Esse é o motor imóvel. Isso pode estar relacionado com o motor perpétuo. Eu não sei o quanto que o Selbit tem de conhecimento sobre filosofia grega, mas é interessante pensar porque a gente precisa ter um start.
E esse start no mundo no universo de Ordem pode ser o próprio medo. Ele foi o motor imóvel e o motor perpétuo de Enigma do Medo pode ser uma referência a isso. Até porque o motor vai existir porque já existiu antes. Ele já existiu antes por causa do paradoxo do Jazer, ou ele já existiu antes porque o medo em si, ele é esse motor perpétuo. E um detalhe interessante. O motor perpétuo, a imagem que a gente tem dele na catedral, cadê? Aqui. Ele tem uma interrogação aqui, que também é o principal símbolo do símbolo de medo. Ele é uma interrogação com isso aqui. Que eu lembro que alguém comentou nos comentários o que era isso aqui, mas ele primordialmente é uma interrogação. O motor perpétuo tem uma interrogação até porque ele está intimamente conectado com o medo. Mas ele também tem um pouco de todos os elementos, ele é mecânico. O que me pega muito é esse olho. Por que ele é verde? E o que ele referencia? Esse olho não é o mesmo olho deste? Porque quando a gente está jogando com a Mia, quando a gente se aproxima, o olho troca. Então tem 2 olhos. O que me pega é que isso... Eu sinto que o medo é realmente isso. O medo é aquilo que dita tudo. Ele é o destino. Ele é o tecido da realidade e ao mesmo tempo tecido do paranormal. E talvez a conexão entre os dois. E também o que comanda o destino. Mas tem dúvidas nesse meio tempo. Por quê? A gente tem outro olho. A gente tem esse olho e a gente tem esse olho. Eles são o mesmo? Se não forem o mesmo, a gente tem um problema. O que eu sinto é que esta página, meus queridos, esta fatídica página, tem coisas a revelar sobre outra entidade. Porque eu vou ter que fazer referência ao nosso querido Veríssimo agora. Nosso saudoso Veríssimo, que eu queria tanto que voltasse com o canal, que eu gostava muito. Ele trouxe a teoria de que o que forma as correntes da realidade e o que controla tananã, pode ser não o mestre em si, mas a entidade no universo de Ordem representa o mestre. Por quê? Pensa em tudo isso, que eu falei que o medo está conectado com o destino, com tudo que dita as regras e tal, e só os marcados podem controlar o medo, porque eles são perigosos, não sei o quê. E o mestre? O Selbit adora metalinguagem. O mestre não vai ficar por nada, não. Eu sinto que nesta página aqui, alguma das palavras é o mestre ou alguma coisa envolvida. Eu gostei tanto desse conceito que eu até apliquei no meu RPG e eu chamei de Omnia, porque ele é tudo. Mas tem muita coisa que a gente não sabe sobre o medo e que apesar de a gente... Eu sinto que esse realmente é o conceito do medo, que ele é o que dita todas as coisas. E um ponto que eu queria trazer é que tudo isso que eu trouxe pode dar a entender e pode deixar a entender o porquê não existe um marcado de medo. Porque todos os marcados estão relacionados ao medo. O marcado de medo não, alguém com uma afinidade ao medo. Porque todas as pessoas, fora os marcados, estão associados ao medo porque eles estão sendo controlados pelo medo. Mas os marcados, eles controlam o medo. Eles podem usar o ritual, os rituais de medo. Eles podem ditar regras novas. Então, o que a gente teria de mais próximo a um marcado de medo é o próprio Jazer. Porque ele está conectado com o medo. Ele está sendo obrigado a viver num ciclo. Tanto que é por isso que ele poderia ser o desassombrado. Porque ele estava assombrado pelo medo, ele estava conectado pelo medo. Ele foi desassombrado. E ele se conectou com a Mia. Então talvez a Mia seja o ponto principal, seja o mais próximo agora do que a gente tenha com alguém com afinidade ao medo. Apesar de eu achar que ela não... Ela chegou, pra mim, a Mia, por ela ser a personagem do Selbit, ela não pode transcender, porque ele decretou isso. Porque se ela transcendesse... Sei lá. Eu acho... Enfim, talvez eu esteja indo um pouco longe. E um último ponto. Aqui, né, nas várias páginas que o Calixto escreveu, a gente tem algumas vezes citados que o Deus do Medo ia trazer ela de volta. A Mia ou a gente. Só que nem a gente nem ela trouxe. E essa profecia, aparentemente, não tá no Desassombrado. Então pode ser a percepção do Calixto, pode ser o que ele quer, ou pode ser algo que tá vindo por aí.
porque a gente tem uma DLC envolvendo a família Stark que vai sair em algum momento, e talvez tenha mais coisa aí. Eu, sinceramente, não sei se ia gostar tanto se a Sofia voltasse, porque, sei lá, acho que fica legal com ela morta, tipo, ela foi um sacrifício pra Mia e pro Jazer estarem... Um tá livre e outra tá viva. Mas eu entenderia se ela voltar. Mas eu acho que é isso, gente. Não sei se ficou muito confuso. Não sei se ficou muito prolixo. Ah, uma última coisinha. Tem uma espada que é intervenção, que é interventums. E é que eu não joguei o Argo do Samuel ainda. Eu acompanhei a Baji jogando. Porque eu tava morrendo de preguiça, sinceramente, que eu não sou muito fã de ARG. Mas em algum momento eu vou jogar, que vai que eu extraio alguma coisinha nova, eu falo pra vocês. E essa parte aqui, quando o Samuel transcende, é a profecia. Isso aqui é o que a minha transcende, que eu lembro que eu tinha traduzido um pouquinho, só que eu fiquei com preguiça. Então talvez tenha alguma coisa importante. Se vocês quiserem trazer alguma coisa nova aí, vai ser legal. Se vocês quiserem traduzir e ver o que tá escrito aí, é que eu realmente fiquei com preguiça. E o tomo fala isso aqui. O tomo da revelação, a conexão da marca, a profecia do desassombrado, os acontecimentos manifestados pelos sussurros da conexão, o outro lado. A marca contém tudo. O medo é infinito. Isso aqui só reforça. A marca contém tudo, porque o medo, a marca do medo é a representação do medo. O medo é infinito. E o medo, por consequência, a marca dele contém tudo sobre a realidade, porque ele controla o destino. O medo talvez seja o destino, até porque ele foi deixado antes do início de todas as coisas. O motor perpétuo. Tudo que começou. O medo é tudo. Não tudo, mas ele é a representação de tudo. Eu acho muito da hora. Se for isso, eu realmente gostei muito. Se eu ver, esse aqui é minha hipótese. Se vocês gostarem, falem, comentem nos comentários. Se vocês acharem que fui longe demais ou se vocês acharem que eu fui raso demais, podem comentar. Estou completamente disposto a ouvir. Sejam educados, por favor. E é isso, gente. Beijão. Se vocês gostarem, dá um like, se inscreve aí se você está me conhecendo por esse vídeo. Eu falo sobre RPG agora, atualmente, mas eu pretendo falar sobre mais coisas. Dê um hype se vocês gostarem, se inscreve aí. E é isso, gente. Beijão. Fui.